Bora falar de receptor elétrico? A última aula de receptor, só falta eu falar da potência elétrica do receptor e finaliza. Olha só, hoje eu estou com a camisa do Edu Falaschi, um vocalista que eu admiro tanto, ex-vocalista do Angra, compositor sensacional, sou muito fã desse cara. Então eu tô com a camiseta dele aí, ó. Inclusive foi o último show que eu fui aqui em Belo Horizonte, de rock, né, antes da quarentena. Foi o show do Edu Falaschi, o luau que ele fez, que foi muito gostoso. Recomendo demais se ele voltar com essa turnê, viu? Pra quem curte um rock and roll aí. Sem mais delongas, bora começar aí falando de potência. É bem tranquilo, faz tudo muito sentido. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou começar falando da potência útil. A potência útil também é chamada de potência mecânica quando eu falo de motor elétrico. Então esse termo aqui, ó, potência mecânica, ele é muito comum quando eu falo de motor elétrico. Por quê, professor? Porque o motor elétrico, ele pega energia elétrica e transforma em energia mecânica, energia do movimento. Por exemplo, uma furadeira, por exemplo, um liquidificador. Lembra da aula passada? Da aula retrasada, né? Não é verdade? Muito bem, agora eu vou mostrar para você como calcular essa potência. E é muito, muito fácil. Eu vou chamar de potência útil, PU, de potência útil, tá bom? Mas pode ser PM, de potência mecânica também. Fique à vontade se for um motor elétrico. E você concorda que quando eu tenho receptores, que é um receptor, ó, como que eu sei que é um receptor? Porque a corrente está passando aqui, ó, do positivo para o negativo, tá vendo? Ó, o sentido da corrente. Só assistir as aulas anteriores que isso aqui ficou muito claro. Então isso aqui é um receptor. E quem que faz a coisa acontecer é a força contra-eletromotriz. Então, a força contra-eletromotriz é uma bateria sendo recarregada, que causa a queda de tensão, né, no recarregamento de uma bateria, ou pode ser também um motor sendo utilizado, que também causa uma queda de tensão no circuito, ou um ou outro, tá bom? Então, isso aqui, ó, corresponde ao que eu quero realmente de um receptor. O ideal seria nem ter resistência interna, nem ter. Isso que seria o ideal, mas infelizmente não temos receptores ideais. Temos receptores reais e com ele tem a resistência interna. Mas isso aqui, ó, é uma energia que eu não faço questão de perder lá no interior de um receptor, não é a finalidade dele. Entendidos? Então, para encontrar a potência mecânica ou a potência útil, eu vou pegar a força contra-eletromotriz e multiplicar pela corrente. Então, é só lembrar da fórmula P igual a VI. Só que o V da voltagem é a força contra-eletromotriz. Pronto, fez sentido aí para você? O importante é o quê? Fazer sentido. É isso que é importante. Ó. Então, bonitinho aí para vocês. A potência útil, a potência mecânica de um motor, é a força contra-eletromotriz vezes a corrente elétrica. Então, lembra disso. Quando faz sentido, fica mais fácil de você não errar, ou o conhecimento já vai para a memória de longo prazo e você não cai no esquecimento. Entendidos? Muito bem. Potência dissipada. A potência dissipada, como você já deve saber, né? Ela vem de onde? Aqui na queda de potencial que tem no resistor, né? No calor que é gerado aqui, ó. E para encontrar essa potência dissipada, olha como é que é fácil, ó, no interior de pilhas e baterias. A gente pega o R e multiplica pela corrente ao quadrado. Fórmula que nós também já conhecemos. P é igual a R I ao quadrado. Prontinho. Ó. Então, essa é a expressão da potência dissipada na forma de calor. É a mais comum, né? A mais comum. E agora eu quero mostrar para você a potência total. A potência total, né, é a soma da potência que eu utilizei com a força contra-eletromotriz, somado com a potência que foi dissipada aqui, ó. Aí eu vou ter a potência total desse gerador. E aí eu vou ter, ó, a potência total vai ser a soma. Posso falar que era a soma. Potência total, vou chamar de PT. Ah, professor, PT? Ah, vai para Cuba. Ó, o que é o PT aqui, ó? Potência total vai ser a soma da potência útil mais da potência dissipada. Pronto. Tá aí bonitinho para vocês. Não vou circular não, porque senão vai ficar... Não vou circular, assim, eu não aguento, cara, eu não aguento. Eu acho que as fórmulas têm que ser circuladas. Prontinho. Tá aí, bonitinho pra vocês. Tô com o cabelinho cortado também, cara, olha só. Ah, trem. Quarentena, né? As coisas estão voltando a acontecer, então hoje eu pude até cortar o cabelo numa barbearia, né? Profissional. Que às vezes eu mesmo pego a máquina, fica mó feio, velho. Fica muito esquisito.
Então hoje eu estou menos esquisito aí nas filmagens. Muito bem. Agora olha que legal que eu vou fazer aqui para vocês. Ó, gente, a teoria é praticamente só isso da aula de hoje. Agora olha que doido. Lembra da equação do receptor? Né? A voltagem que eu preciso entregar para esse receptor funcionar é o que? É a soma. É a soma da força contra a eletromotriz mais a queda de tensão que tem aqui na resistência interna. V é igual a força contra a eletromotriz mais o R vezes I. Entendidos? Lembram disso? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo por I, pela corrente elétrica. Todos os termos. Esse aqui eu vou multiplicar por I, esse e esse. Gente, olha que doido, é muito legal isso. Ó, V vezes I, VI, é igual força contra a eletromotriz vezes I, força contra a eletromotriz vezes I. RI vezes I, vai ficar o R vezes I ao quadrado. Olha que doido, ó, eu não falei para vocês que a potência dissipada mais a potência útil não é igual à potência total? E a potência total vai ser o quê? Vai ser o que está abastecendo aqui, ó. A potência total vai ser isso aqui, ó. Potência total pode ser também a voltagem vezes a corrente, né? Se eu pego a voltagem total aqui vezes a corrente, eu encontro a potência total que eu preciso para abastecer uma bateria. Ou um motor elétrico, tanto faz. Então agora eu vou provar para vocês, ó, olha que doido, ó, essa igualdade aqui, ó, com isso aqui, ó. VI é o quê? Potência total. É igual epsilon' vezes a corrente, que é quem? A potência útil, mais o RI ao quadrado, que é quem? A potência dissipada. Então aqui eu vejo que a potência total, olha que legal, é igual a potência útil mais a potência dissipada na forma de calor no resistor. Pronto. Então é uma outra maneira de provar. Muita gente gosta de mostrar isso aqui, eu só multiplico por I, depois você faz isso aqui e vai e fala que isso aqui, ó, é a potência total, é igual a potência útil mais a potência dissipada na forma de calor. Do jeito que você acha melhor, cara, do jeito que você acha melhor. Eu acho mais interessante assim, ó, mostrando parte por parte, tá bom? Aqui é só para provar de novo, novamente, essa igualdade que vem da conservação da energia, né? A energia sempre se conserva. O que pode acontecer é de uma transformar em outra, é isso que acontece. Muito bem, bora lá então? Fazer algumas questões agora e ficar mais fera ainda nessa parte. Separei 4 questões para a aula de hoje e vamos começar com a questão de número 29, dando continuidade nessa parte de que eu estou chamando de eletrodinâmica 2. Questão 29. Um motor elétrico sob tensão de 2,2 vezes 10 a 2 volts é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 10 amperes. A potência elétrica útil do motor é de 2 vezes 10 a 3 watts. Calcule a força contra a eletromotriz e a resistência interna do motor. Letra B, o rendimento elétrico do motor. Muito bem, vem aqui comigo, dá uma olhadinha aqui, ó, que pediu o rendimento, né? Eu vou só lembrar para vocês aqui rapidinho, ó, rendimento, tanto em geradores, tanto em receptores, vai ser sempre o útil sobre o total. Potência útil dividido pela potência total, lembrem disso. Fechou? E última coisinha, né, a gente pode dar uma destrinchada aqui, ó, que é legal. A potência útil do receptor é diferente do gerador, né? No gerador eu pegar a voltagem vezes a corrente. Aqui é diferente, aqui eu pego a força contra a eletromotriz vezes a corrente. Foi o que eu mostrei, né, nessa aula de hoje. Então a potência útil é a força contra a eletromotriz vezes a corrente e a potência total é a voltagem que chega em todo receptor vezes a corrente. Eu percebo que a corrente corta também, ó, igualzinho eu fiz aí em geradores, mesma coisa. Logo podemos falar que o rendimento pode ser também a força contra a eletromotriz dividido pela voltagem. Lembrando que eu uso mais esse aqui, ó. Esse aqui é o geral, né? Eu nunca esqueço dela. É sempre útil sobre o total. Fechou? Para essa questão, posso até usar essa aqui, né? Já que já está aqui deduzida. Então fica a seu critério. E na letra A, né, pede a força contra a eletromotriz e a resistência interna. Foi dado a voltagem na bateria, que chega na bateria, foi dada a corrente que passa na bateria e foi dada a potência útil da bateria. Pô, mas potência útil não é a força contra a eletromotriz vezes a corrente? Então, encontrar a força contra a eletromotriz é muito fácil. Mostrei para vocês hoje, ó, que potência útil é a força contra a eletromotriz vezes a corrente. Pronto. Só substituir. A potência útil é isso aqui, ó, 2 vezes 10 a 3. 2 vezes 10 elevado a 3 é igual a força contra a eletromotriz vezes 10. O 10 passa dividindo. 10 a 3 dividido por 10 vai dar 10 a 2. Concordam comigo? Então, ó, vai ficar 2 vezes 10 a 2 volts, a força contra a eletromotriz. Prontinho. Acabou.
Agora quer saber também a resistência interna. Para encontrar a resistência interna de um receptor, eu vou usar a equação do receptor, óbvio. Então vai ficar aqui, ó, V é igual a força contra a eletromotriz mais o R vezes I. Prontinho. Então é só aplicar, ó, a voltagem que foi entregue, 2,2 vezes 10 a 2. Então, ó, 2,2 vezes 10 elevado a 2. É igual a força contra a eletromotriz. Eu acabei de encontrar 2 vezes 10 a 2. 2 vezes 10 elevado a 2. Mais a resistência interna que eu quero descobrir, vezes a corrente que é 10. Nesse caso aqui é interessante a gente sumir com essa base de 10, né? Aqui eu vou andar duas casinhas para frente, né? Vai ficar 2,2 vezes 200 vezes 100, vai ficar 220. É igual a 200 mais o R vezes 10. Pronto. Aí esse 200 passa subtraindo. 220 menos 200 vai dar 20. Então fica 20 é igual a R vezes 10. O 10 passa dividindo, 20 dividido por 10 vai dar 2 ohms. É o valor da resistência interna, 2 ohms. Tá aí, bonitinho para vocês. Encontrei a resposta da letra A. A letra B é muito simples, né? A letra B quer saber o rendimento. Você pode pegar a potência útil e dividir pela potência total. A potência útil foi dada aqui. E a potência total, você sabe que é só pegar a voltagem vezes a corrente. Só pegar isso vezes isso. Pronto, encontra também. Ou você pode pegar a força contra a eletromotriz e dividir pela voltagem, que agora eu tenho os dois, ó. Eu tenho a força contra a eletromotriz e aqui eu tenho uma voltagem. O que você quiser, o que você acha melhor. Vai dar o mesmo valor numérico. Eu vó fazer aqui então rapidinho, ó, jogo rápido, ó. Eu vou pegar, vou fazer aqui, ó, vou fazer por aqui que eu acho que essa fórmula é universal e você não esquece ela fácil. A potência útil vai ser 2 vezes 10 a 3, então vai ficar 2 vezes 10 elevado a 3, dividido pela potência total. A potência total é eu pegar 2,2 vezes 10 a 2, que é a voltagem, vezes a corrente, vezes 10. Então vai ficar 2,2 vezes 10 a 3. Então vai ficar 2,2 vezes 10 elevado a 3, né? Aí, professor, eu garro isso nessas partezinhas, nessas contas de vez em quando, desvendando o código da física. Acabou de sair, saiu essa semana, o e-book que ensina você a aprender física. Ela tem matemática básica e toda a parte de cinemática escalar e cinemática vetorial, de um modo bem aprofundado, de maneira gradativa, né? Começa bem superficial até ficar bem aprofundado. Primeiro você aprende mesmo, cara. Tá incrível, tá incrível. Então eu vou cortar aqui agora, ó. Cortei aqui. 2 dividido por 2,2 vai dar 0,91 aproximadamente. Já fiz essa conta já, ó, 0,91. Isso aqui significa um rendimento de 91%. Pronto. Perfeita essa resposta aqui, ó, 91%. Acabou. Entendidos? Bora lá para a questão de número 30, número redondinho agora, ó, na tela para você. O FPA, o gráfico abaixo representa a curva característica de um receptor elétrico. Calcula em joules a energia consumida pelo receptor quando percorrido por uma corrente de 4 amperes durante 5 segundos. Então, ó, foi dado um gráfico aqui, né? Gráfico voltagem pela corrente, foi dada a corrente de 4 amperes. Depois de 5 segundos, qual a energia que ele vai gastar? Então, se quer saber essa energia, gente, tem que lembrar que energia, lá de elerodinâmica 1, é a potência vezes o tempo que foi utilizado. Então, eu preciso achar uma potência. Que potência que é essa? É a potência total. Por que é a potência total? Porque se fosse a potência útil, não teria corrente. A corrente igual a zero. Quando a corrente é igual a zero, perceba que aqui, ó, lembra que aqui é a força contra a eletromotriz? Foi falado na primeira aula de receptores, 2 aulas atrás, eu falei disso para vocês. Então, onde toca o zero aqui, ó, é a força contra a eletromotriz, então é de 2 volts, então quando a corrente é zero. No caso, a corrente é de 4 amperes. Se a corrente é de 4 amperes, então vai ter uma voltagem total aqui que é maior. Essa voltagem aqui, eu vou encontrar ela pela seguinte expressão, ó. V é igual a força contra a eletromotriz somado com a resistência vezes a corrente. Só que para antes eu preciso encontrar a resistência, né? Que eu tenho a força contra a eletromotriz, que eu já sei que a força contra a eletromotriz é 2, é o que está aqui, ó, cortando o eixo Y, né? Porque a força contra a eletromotriz era como se fosse o coeficiente linear. Lembra do coeficiente linear? Faz um paralelo aqui rapidinho, ó. Curiosidade, ó, matemática agora, ó. Y é igual a x mais b. Isso aqui é uma equação do primeiro grau. Quem está sozinho é o coeficiente linear, é onde toca o eixo Y. Então tá aqui, ó.
E quem está com o x aqui, ó, é o coeficiente angular. Então fala se a reta é crescente ou decrescente. Então quem está com o x aqui, ó, no caso é o y, quem está com o y é a resistência. Então a resistência é o coeficiente angular. Se é o coeficiente angular, é muito fácil encontrar o coeficiente angular, né? É só pegar uma variação do eixo y e dividir pela variação do eixo x. Essa é a maneira matemática de pensar. Mas aqui, nesse caso, a gente pode pegar dois pontos conhecidos. Eu conheço esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui. E eu sei que aqui, ó, varia, ó, de 1 para 3, variou quanto? 1, correto? Aqui variou 1. E de 0 para 5, variou quanto? 5. Então, se eu pegar 1 dividido por 5, eu tenho uma resistência interna. Muito fácil. Por quê? Por dois motivos. Porque se eu pegar isso dividido por isso, é o coeficiente angular, esse é o pensamento da matemática. Ou se não, simplesmente podemos pensar na física, que é até mais bonito, né? Física é física, né? R é o quê? É a voltagem dividido pela corrente. Pronto. Então, R é o quê? A voltagem que variou aqui, ó, de 2 para 3 variou 1, a voltagem foi de 1. Numa corrente que variou de 0 para 5, 5. Então, 1/5 de ohm. Pronto. Essa é a resistência interna. Então, agora que eu encontrar a resistência interna, eu vou fazer o quê? Eu vou julgar aqui para encontrar a voltagem que tem aqui, ó, quando a corrente de 4. Porque pediu com a corrente de 4. Isso foi chato, né? Se tivesse pedido com a corrente de 5, eu já emendaria um 3 aqui, ó, rapidinho eu achava. Mas pediu com de 4, então vamos achar. Então, a voltagem vai ser a força contra a eletromotriz, que é 2, mais a resistência, que é 1/5, vezes a corrente, que é de 4 amperes. 4 dividido por 5, né? Que vai ficar 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 5 vai dar 0,8. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. V é igual a 2 mais 0,8. Então a voltagem é de 2,8 volts. Pronto, achei a voltagem. Professor, mas você precisa da potência? Sim. Mas para eu encontrar a potência total, olha só, eu preciso da voltagem total, da queda de tensão que eu tenho quando tem 4 amperes. E aí agora fica fácil, ó. Potência total vai ser a voltagem, que é de 2,8, vezes a corrente, que é de 4 amperes. Então, a potência total vai ser 2,8 vezes 4, vai dar 11,2 watts. Agora sim, eu acho a potência, questão grande essa, não é facinha não. Energia vai ser, a energia gasta depois de 5 segundos, basta eu pegar a potência total, que é 11,2, e multiplicar pelo tempo, que foi de 5 segundos. Então, a energia é igual a 56 joules. Prontinho, resposta final. Questão cabulosinha essa da Universidade Federal do Pará. E ao mesmo tempo muito bonita, não é? Recapitulando em jogo rápido, em 20 segundos, o que foi feito? Ó, foi dada a corrente, foi dado o tempo e quer saber a energia. E foi dado esse gráfico aqui, ó. Com esse gráfico aqui, toda vez que eu pego a variação da voltagem pela variação da corrente, eu já encontro quem? A resistência elétrica. Então, eu já encontrei a resistência elétrica. Após encontrar a resistência elétrica, eu encontrei a voltagem que foi entregue quando a corrente era de 4 amperes. Pronto, encontrei 2,8 volts. Agora que tem a voltagem entregue ali para toda a bateria, é muito fácil achar a potência total. É só pegar a voltagem vezes a corrente. E, por fim, eu vou achar a energia é a potência vezes o tempo. 11,2 vezes 5, 56 joules. Acabou. Questão de número 31 para você agora, nesse momento. O motor elétrico tem resistência interna de 2 ohms, força eletromotriz de 100 volts e é percorrido por uma corrente de intensidade de 5 amperes, quando está em rotação plena. Se travarmos o seu eixo mantendo a mesma tensão elétrica nos seus terminais, a potência dissipada na resistência interna será de... Que questão bacana, né? Essa questão da academia, da força aérea. Desse vestibular aqui, eu sempre tenho algumas questões muito bem elaboradas, umas questões bem difíceis também, nível ITA, nível IME, muito interessante, né? São escolas militares, em escolas militares tem esse grau de dificuldade assim, bem interessante. Então vamos lá, ó. Olha que legal dessa questão, jogo rápido, ó. Foi falado, tem a resistência interna de 2 ohms, o motor elétrico, e tem uma força contra-eletromotriz de 100 volts, e por ele passa uma corrente de 5 amperes. E tem um gerador alimentando ele, óbvio. Vamos começar encontrando essa voltagem que fica aqui nesse motor elétrico. Lembrando que para encontrar a voltagem, basta a gente pegar a força contra-eletromotriz e somar com a queda de tensão que tem na resistência interna. Aqui, ó. Então é só fazer isso aqui, ó. V é igual a força contra-eletromotriz somado com a resistência vezes a corrente.
Então vai ficar, ó, VE é igual a força contra a eletromotriz, 100. A resistência interna, que foi dado, 2. Vezes a corrente que passa, que é de 5. Então fica 2 vezes 5, 10. 100 mais 10, 110. Então a voltagem que fica é de 110 volts. Bacana. Então aqui ficou 110 volts. Quem fornece 110 volts para esse motor? O gerador. Então aqui tem um gerador que fornece 110 volts para o circuito externo. Prontinho. Só que nessa questão, o que vai acontecer? O motor está girando e aí vai causar um travamento do motor, né? A rotação do motor vai parar. Então, se eu parar essa rotação aqui, ó, e manter aqui tudo ligado, o que vai acontecer? A força contra a eletromotriz, que era de 100 volts, ela cai para zero, ela deixa de existir, porque não vai ter mais energia elétrica sendo transformada em energia mecânica, energia do movimento rotacional. Parou aí. E aí o que vai acontecer? Essa voltagem de 110 volts vai continuar distribuindo uma corrente, só que a corrente acaba mudando. A corrente vai continuar sendo distribuída aqui, ó. Só que a corrente já não vai ser mais 5 amperes. Vai ser de quanto? Não sei, vamos descobrir agora. E diante disso, né, diante de uma nova corrente, quer saber a potência dissipada no interior dessa resistência interna, lá no interior do motor. Então, olha como é que vai fazer. Ó. A resistência não muda, né, que é o material que está lá. Então, a resistência continua a mesma. A resistência que é de 2 ohms. Tem também a voltagem que continua a mesma entregue, que é de 110 volts. Foi falado no enunciado que a voltagem vai se manter constante. Então, eu tenho isso e isso. Agora, eu consigo achar a corrente. Corrente é o quê? É a voltagem dividido pela resistência. Então, a corrente que vai passar vai ser a voltagem, que é de 110 volts dividido por 2. Ah, professor, então está passando uma corrente de 55 amperes agora? Exatamente. Muito bem. Agora que eu tenho a corrente, eu tenho a resistência, eu consigo achar a potência dissipada. Potência dissipada é o R vezes o I ao quadrado. E aí vai ficar, ó, a potência dissipada lá na resistência interna. Eu pego a resistência interna, que é de 2, e multiplico por 55 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar um valor de 6.050 watts. Então vai ficar 6.050 watts, que é a resposta final. Tá aí. Essa é a potência dissipada. Vai dar resposta, né? Letra E. Letra E. Vamos aproveitar essa questão e vamos fazer uma aplicação bem interessante aqui. Ó. Imagina que eu estou com uma furadeira. Furadeira é um exemplo de receptor elétrico. E eu estou com ela ligada e aí eu estou furando uma parede. E em algum momento a minha brocazinha encontra alguma coisa que não consegue furar. E se eu continuar forçando muito ali a furadeira, o que vai acontecer? A furadeira vai parar. E se eu continuar com ela ligada, com o botãozinho ali apertando ela, a voltagem vai continuar sendo entregue para ela. E quando ela para, a força contra a eletromotriz vai para zero, consequentemente a corrente aumenta muito, muito mesmo, e aí ela pode queimar devido ao efeito Joule que acontece na resistência interna, que é a energia elétrica sendo transformada em calor. Então, se a furadeira travou, para um pouquinho, não fica forçando não, porque ela pode vir a queimar. Entendidos? Muito boa essa aplicação, né? Uma questão da AFA resolvida aí, nesse assunto de receptores, que é um nível bem cabuloso já. E vamos para a última questão da aula de hoje, questão de número 32 na tela aí para você. No circuito, o gerador de força eletromotriz 20 volts e resistência interna 2 ohms está fornecendo ao receptor de força contra a eletromotriz 7,5 volts, potência máxima. Determine a resistência interna R' do receptor. Muito bem, esse é aquele tipo de questão que quem viu potência máxima, o entendimento de potência máxima de geradores, tira de letra, é tranquilo. Para quem não viu e vai fazer só o Enem, não tem tanto problema, porque esse assunto dificilmente vai cair no Enem. Essa parte de potência máxima em geradores é uma parte que cai mais em vestibulares diferentes do Enem. Entendidos? Então não precisa de ficar sofrendo muito com esse tipo de questão não. Mas para quem já estudou, está na aula, se eu não me engano, aula 5. Na aula 5 eu falo de potência máxima de geradores, eu falo de tudo de potência, no finalzinho eu falo de potência máxima de geradores. Lá tem tudo. Volta nessa aula aí que vai dar tudo certo. Entendidos? A playlist está tudo montadinha nesse momento aí, então não tem erro não. Ó, então, o grande lance de saber de uma potência máxima é o seguinte, que na potência máxima, não sei se vocês lembram, mas o rendimento é de 50%. E por que o rendimento, quando um gerador está na sua potência máxima, é de 50%? Porque metade da voltagem fica na bateria e a outra metade sai para o circuito externo. Então, ó, aqui vai ficar, por exemplo, a metade da voltagem.
E essa metade da voltagem aqui, ó, do V, aqui, ó, é de 20 dividido por 2, 10 volts. E, professor, não entendi por que é 10 volts não. Ó, o seguinte, lembra de rendimento elétrico? Lembra de rendimento elétrico? O rendimento elétrico de um gerador que está operando com sua potência máxima é de 50%. Então isso aqui é igual a 0,5. Só que você lembra que o rendimento elétrico não pode ser calculado pela voltagem que vai ser entregue para o circuito externo dividido pela força eletromotriz? Então aqui dá para provar para você, ó. Então aqui é 0,5, meio. A voltagem eu quero descobrir. A força eletromotriz é igual a 20. Aí se passa multiplicando, 20 vezes meio vai dar 10. Então aqui a voltagem que vai ser entregue para o circuito externo é igual a 10 volts. Mas você pode simplesmente lembrar que quando um gerador está com sua potência máxima, está operando em sua potência máxima, metade da voltagem vai ficar aqui no interior da bateria, a outra metade vai ser entregue. Por isso que o rendimento é de 50%. Isso foi provado na aula 5. Estou repetindo, foi provado na aula 5. Ponto final. Então pronto, então eu já descobri que aqui é 10. Já que eu descobri que aqui é 10, então o que vai chegar aqui é quanto? 10 também. Ah, professor, verdade. Então, metade fica, metade da força eletromotriz que é o todo fica, aqui na resistência interna, e a outra metade sai. Exato, pronto. E aí, vai ficar muito tranquilo agora, ó. Vamos começar encontrando a corrente, né? Que a corrente sai do polo positivo, vai passar aqui para alimentar esse motor e chega aqui no polo negativo. Então, para encontrar essa corrente que está circulando I aqui, ó, nesse circuito, eu vou usar a equação do gerador elétrico. Por quê? Porque eu tenho a força eletromotriz, eu tenho a resistência interna e tenho a queda de tensão que vai ter aqui, que é metade. Então, gente, olha como é que é fácil para quem sabe que um gerador trabalhando em potência máxima tem a metade da sua voltagem entregue e a outra metade fica no seu interior. Fica muito tranquilo. Então, ó, a voltagem entregue é V, né? V, que é igual a força eletromotriz menos a queda de tensão que tem aqui. Pronto. Então, vai ficar, ó. Aqui eu sei que é 10. A força eletromotriz é 20. Menos o R que eu quero descobrir. Não, o R eu já sei, né? Que é 2 vezes a corrente que eu quero descobrir. Pronto. Eu mando para cá, vai ficar 2I positivo. 2I positivo é igual a 20 menos 10, que é igual a 10. Ah, professor, então quer dizer que a corrente é igual a 5 amperes? Exatamente. 5 amperes. Acabei de achar a corrente elétrica. Agora que eu achei a corrente elétrica, essa é a corrente que passa aqui, ó, que é de 5 amperes, é fácil achar a resistência interna. Agora eu vou usar a equação do receptor, que só muda o sinal, né? Então fica assim, ó, V é igual a epsilon' mais o R vezes I. Então vai ficar, ó, a voltagem que vai ser entregue é a metade do que a metade do que tinha aqui, ó, na força contra a eletromotriz. Então se aqui ficou 10, vai sair o quê? 10. Ó, só para ficar mais claro, 10 fica aqui, ó, nessa resistência interna aqui, ó. Aqui fica 10 volts. Então fica 10 volts aqui, então tinha 20, menos 10, sobrou 10 para o externo, que essa voltagem que sai é a que chega do lado de cá. Eu acho que nessa altura do campeonato, para quem já assistiu todas essas aulas, entende. Agora, se você caiu de gaiato nessa aula aqui, talvez esteja um pouquinho complicado. Veja todas as aulas, vale muito a pena. São aulas muito dinâmicas. E vai ficar a voltagem. A voltagem eu sei que é 10. Pronto, 10. A força contra a eletromotriz, 7,5. Mais, vou apagar essa voltagem aqui rapidinho, mais a resistência que eu quero descobrir, que é o R', vezes a corrente que está atravessando, que é de 5 amperes. Prontinho. E vai ficar, ó, eu passo subtraindo 10 menos 7,5 vai dar 2,5, é igual a R' vezes 5. O 5 passa dividindo, 2,5 dividido por 5 é igual a meio. Prontinho, encontrei o Rzinho. Meio ohm. Essa aqui é difícil, cara. Essa questão aqui, para quem não tem essa noção boa de potência máxima do gerador, eu não vejo maneira de sair, não. Deve ter maneiras de sair, mas eu não consigo ver, não. Então, é isso. Muito obrigado por quem esteve aí comigo. E se você quiser entender um pouquinho também da cinemática, tem um e-book para te oferecer aí, Desvendando o Código da Física, só de curiosidade. Eu falava aqui no início, né, quando eu comecei a vender esse material, esse e-book, que contém 92 vídeos só de exercícios, é um e-book bem diferente, assim, muito doido. Eu falava o seguinte: se você já é muito bom em física, já tem uma base muito boa em física, não compre tal. Eu falava assim, isso é para ensinar o aluno a aprender física. E foi muito doido, porque eu vi muitos professores interessados no meu material. E acredite não, de início, tipo assim,
40% era professor comprando, velho. Foi muito louco, velho. Foi muito massa, assim, e a galera falando, ó, que doido e tal. Então eu acho agora eu estou mudando um pouco o meu discurso. Se até professor está interessado e acha que está sendo útil para ele, claro que é para acrescentar nas suas aulas, mas tem professor que fala, não, velho, eu não vi essa sacada, que doido. Igual essas aulas de eletrodinâmica que eu estou gravando, Eletrodinâmica 2. Eu faço umas perguntas no meu Instagram, o professor vai lá e fala, não, cara, que doido essa pergunta e tal, qual que é a linha de raciocínio aí para resolver? Aí eu vou e mostro e tal. Então, se está sendo útil até para o professor, pode ser útil também para você que já sabe muito, né? Porque lá também tem questões da AFA, que é a questão 31 que nós fizemos. Fechou? É isso. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula dentro de Eletrodinâmica 2. Beijo para vocês.